peço que possamos ficar mais uma vez de pé, para que possamos orar e entregar esse momento tão especial, que é de conhecimento, de habilidades que vamos ter, adquirir, para que possamos reconhecer o inimigo muitas vezes e guerrear diante de muitas situações que tem nos afligido e tem tentado nos derrubar, nos entristecer, nos jogar para trás e perder muitas vezes a salvação. Senhor Deus que estás nos céus, eu peço, Senhor, que haja um entendimento, a tua presença aqui completa, inefável, Senhor, a fim de que possamos aprender mais de Ti e que possamos ter mais habilidades para guerrearmos diante de tantas situações que tentam nos afligir, Senhor, e nos afastar de Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender, para que possamos colocar em prática todos os dias, possamos entender com a nossa inteligência e guardar dentro do nosso tesouro, que é o nosso coração, e que possamos, toda vez que precisarmos, ir lá buscarmos este conhecimento e colocarmos em prática. Tudo isso eu te peço e te agradeço, somente em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O título que Deus tem me falado, até quando eu estava no hospital lá com a nossa pastora, é o seguinte: ecos do passado versus obediência. Ecos do passado. São coisas que repetidamente estão ecoando, né? Quem não entrou num lugar bem amplo, sem móveis ou carpete, e a gente fala e fica aquele eco da nossa própria voz. Imagine você, ecos de você mesmo, de pensamentos, de ações, de palavras que você guardou em seu coração. E esses ecos, eles estão até hoje, e vão ficar até o fim de nossas vidas, muitas vezes, ecoando dentro de nossa mente, do nosso coração, e ditando muitas vezes a nossa forma de agir e de reagir em muitas situações. Mas muitos desses ecos não foram ecos bons, foram gritos de agonia, de terror, de medo até, ou de silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Alguém já ouviu isso, né? Silêncio ensurdecedor. Quem não entrou num lugar que é um silêncio tão grande, aquilo que incomoda muita gente, principalmente aqueles que são hiperativos, né? É aquele silêncio que você procura um grilo cantar e não consegue. Esse silêncio também incomoda. E são esses ecos que têm atrapalhado muitas vezes a obediência ao Senhor, que é a grande solução de tudo isso. Eu começo aqui falando sobre por que sempre o que os outros têm é melhor do que o que nós temos. Por que será? Coisas ou pessoas melhores do que a gente tem muitas vezes. Às vezes a gente deseja ter aquela família e questiona: por que eu não nasci naquela família tão próspera? Eles se sentam à mesa, eles oram, vão aos domingos à igreja, eles conversam, eles se ajudam, eles se amam, eles são fortes, são unidos. Muitas vezes a gente questiona isso num momento de aflição, de briga dentro de casa. São indignações, e às vezes nós não nos achamos merecedores de estar naquela situação, ou de não termos aquela benfeitoria, uma casa, um carro ou outra coisa qualquer. Nós não aceitamos, nós ficamos indignados. Mas qual seria a correta solução diante disso tudo? Porque tudo isso, essa inveja muitas vezes que a gente pode intitular, que nada mais é o significado de que é a sua vontade de estar naquele lugar. Inveja simplesmente é isso. Mas o que eu devo fazer? Qual seria a solução diante de uma situação dessa, em que nós nos achamos indignos? Às vezes nós vemos o ímpio prosperar mais do que a gente trabalha tanto e vê às vezes o ímpio tão folgado, às vezes nem trabalha e o dinheiro está caindo na conta. Como foi lido semana passada, né? Que Deus está vendo tudo isso, Deus está observando tudo isso. Isso nada mais é a própria riqueza, muita fartura, às vezes, é uma prova que Deus está dando a quem Ele está adorando, né? E às vezes a gente vê um filme, teve um filme uma vez que eu assisti de uma mulher, e ela observava pela janela dela aquela família, e via o marido beijando a esposa, e os filhos se abraçando, e aquela coisa toda.
Eu acho que vocês já viram também, e essa mulher planeja a morte daquela mulher, daquela mãe, daquela matriarca, para ela ficar no lugar. E quantas vezes a gente se vê no lugar daquela outra pessoa, tendo aquelas benfeitorias, e isso tudo é inveja, e no final das contas a gente se sente triste, né? Às vezes a gente acha que Deus não está olhando para nós, não está nos abençoando, não nos está guardando. São ecos, são coisas que vêm para nos destruir muitas vezes. Muitas vezes guardamos também palavras de pessoas que nos amam tanto, como aquela que nos deu a vida. Ela fala coisas boas e coisas más, e muitas coisas a gente guarda do que nossa família falou, ou amigos da escola, através do bullying. E coisas como pau que nasce torto, morre torto. Muitas vezes dizem nossos pais, não vai dar para nada, é preguiçoso, é mal educado, esse aí nunca vai casar, ou essa nunca vai casar, nunca vai dar certo. Você vai se casar, mas logo você vai estar de volta aqui, porque você vai ter saudades de mim. Às vezes a mãe fala isso, e acontece, né? E o filho ou a filha se casa, mas todo dia está lá, né? Está comendo mesmo no prato lá, está comendo o rango que a mãe faz, o alimento. Ou seja, passa a praticamente continuar morando na casa dos pais, mas visitando a casa deles, né? É o contrário. Isso vai trazendo muitos problemas desse novo relacionamento, desse novo casamento. E são ecos, são palavras que muitas vezes são malditas e que isso vem ecoando no coração e muitas vezes a gente não sabe discernir. A flecha vem, mas a gente não sabe de que direção vem. Setas malignas, setas inflamadas do inimigo que tem lançado sobre nós. Cabe a nós perceber, entender, usar a lógica, a inteligência, e o Espírito Santo vai nos ajudando em tudo isso, a nos ajudar a enxergar esse mundo espiritual, a poder enxergar essas setas malignas, a enxergar estas brechas que muitas vezes nós permitimos entrar em nossas vidas. Brechas pequenas. Eu uma vez citei um exemplo que nos Estados Unidos, na Califórnia, tem aqueles furacões e eles são obrigados a fechar portas e janelas com placas e tudo. Não pode haver nenhuma frestazinha, porque é de uma pequena fresta, uma pequena brecha ali que aquele vento começa a entrar e aquilo vai aumentando e aumentando e aumentando a tal ponto de arrancar a casa. E a Bíblia fala sobre isso. Brechas que nós abrimos muitas vezes, dando permissão para que isso venha nos incendiar, porque são flechas inflamadas. E elas vêm para quê? Para incendiar, para destruir, para queimar, para trazer ao pó o que você construiu muitas vezes com muito sacrifício. Ecos do passado também são formados dentro de nós, através de traumas, de coisas que nós vivemos no passado, experiências de vida na escola, de bullying, de darem apelidos e de passarmos vergonhas na hora de apresentação de alguma matéria no quadro negro, onde os colegas estão rindo de você e aquilo te bloqueia. Passam a surgir pedras em sua vida de timidez e você diz para si mesmo, nunca mais vou falar em público. Eu fui uma dessas crianças. Passei vergonha. Preparei a matéria toda, tudo certinho para falar no quadro, e na hora H não saiu nada, e eu me senti com muita vergonha, e não falo. Dali para frente nunca mais falei nada em público com ninguém. Às vezes a professora mandava ler um trecho, né? Não comigo, mas eu via lá, e os colegas começavam a rir, porque o outro coleguinha não sabia ler direito, e aquilo já era um trauma. Quantos tem medo de ler em um pequeno grupo de célula? Tem vergonha? Porque eu não sei ler? Porque eu gaguejo? São traumas da infância, são ecos do passado. E muita gente traz isso até hoje. Com 50, com 60 anos, e tá aí, eu tenho vergonha de ler em grupo. Por quê? Por causa de uma infância traumatizada. Pedras que foram levantadas. Brechas. Não houve alguém ali para dizer, uma professora tão amiga que dissesse que tem problema, ou que pudesse chamar a atenção dos outros. Não aconteceu, mas
Cabe a gente, através de Deus aqui e agora, através de outros momentos, através do Espírito Santo que vai trazendo à tona essas coisas, para nos libertarmos de coisas tão pequenas às vezes, mas para quem vive é uma coisa gigantesca. A vergonha de falar em público. Mas tivemos também ecos bons, né? Palavras boas de nossas mães, dos professores, de amigos, de um bom amigo, de um bom irmão, que às vezes que nos acompanha durante toda a nossa vida, de um bom amigo cristão, de um servo do Senhor, de um bom amigo de trabalho. Temos esses ecos também, que formam o nosso caráter. A igreja também, ela promove boas experiências. A igreja por si só está ecoando até hoje em nossas vidas. Senão nós não estaríamos aqui, buscando a Deus, buscando mais cura, buscando mais alcançar esse Deus tão precioso que se revelou a nós. Uma vez, há muitos anos atrás, minha mãe falava assim, era pequeno: não fale com estranhos. Ele pega as criancinhas para fazer sopa. Quem não passou por isso, né? E isso faz a gente ficar retraído, ficar agarrado na bainha da saia da mãe. Ok. Sua mãe não fez isso, minha mãe não fez isso de propósito. Éramos crianças indefesas, podíamos ser levadas. Ela tinha medo de nos perder. Mas ela não desfez aquilo ali para aquele momento, e aquela criança foi crescendo, se tornou jovem e adulto, e ela continua, essa criança, sem querer conversar com pessoas. Tem muitos adultos retraídos, que vivem sozinhos. Meu irmão é um deles. Tem medo de se aproximar de pessoas, de se relacionar com pessoas, por causa de uma palavrinha que talvez nem ele tenha consciência, mas aquilo reverba em seu coração ainda, ecoa no seu coração. E aí atrapalha nos relacionamentos de trabalho, de conseguir bons trabalhos, de conseguir bons amigos, de ter um casamento promissor. Atrapalha em muitas coisas. Mas são palavras que naquela época fizeram efeito, mas hoje elas precisam ser quebradas. Precisa ter uma metanoia, mudança de pensamento. Precisa reconhecer isso e mudar. Quantos casamentos são desfeitos porque o marido, o esposo, estava buscando, na verdade, uma mãe. E às vezes aquela mãe é agressiva. E ele inconscientemente vai buscar uma mulher agressiva. É natural. Até ele despertar disso e se livrar disso, ele vai viver em cima desse problema. E ele, por ter uma mãe dominadora, autoritária, ele tem que ser manso, porque senão ele não fica em casa, ele já tinha saído há muito tempo. Mas é instintivo ele querer continuar com uma mulher autoritária, então ele vai buscar uma mulher autoritária. Mas não dá certo, porque o caráter dele é outro. Isso acontece. E se separa, casa de novo, busca mesmo, até ele despertar, irmãos. A mesma coisa com a mulher. É importante a gente ter esse autoconhecimento, para ter o autocontrole. Muitas coisas nos traz medo. Hoje está uma pandemia de ansiedades e taquicardia, e as pessoas estão muito nervosas, estão prontas para explodir, e elas não entendem que são coisas que estão dentro dela e que basta uma gota d'água para aquele copo transbordar. São coisas que estão ali dentro machucando e elas não conseguem se libertar. Irmãos, como é bom estar livre, como foi dito aqui pela irmã, ela orou, como é bom estar livre. Como é bom não dever nada para ninguém, inclusive, principalmente para o nosso Deus. Ele só quer o amor de nós, só quer a sinceridade. Como é bom. Então são coisas que na nossa infância não passaram pela razão, porque éramos crianças.
facilmente entravam no nosso coração, porque coração de criança inocente tudo recebe e guarda. Mas hoje temos essa oportunidade de rever o que está dentro do nosso coração, porque o nosso coração é o nosso tesouro, e é lá que estão escondidas tantas coisas, e coisas cacareco também, que não tem mais função, coisas que precisam ser mexidas, que precisam ser retiradas, para que o novo de Deus possa vir. Novidades de espírito, perfeição, alegria, o que era contrário a ser verdadeiro, a perfeição, poder falar em público, poder ler em público, poder pregar, poder cantar em liberdade, com alegria, livre daquilo que nos prendíamos, de nossos conceitos, daquilo que estava guardado dentro do nosso coração, que tudo que está dentro do nosso coração é o nosso tesouro, é guardado, é escondido, e passou pelo nosso intelecto, pela nossa razão. Mas como eu disse, quando éramos crianças, não raciocinávamos muito e tudo entrava. Qualquer palavra boa ou ruim entrava dentro do coração. Uma criança, ela tem um coração muito sensível. Ela chora, eu estava vendo nos vídeos, ela chora por pequenas coisas, traumas, isso tudo vai ficando dentro dela, sendo acumulado. Então, Jesus nos convida hoje a repensarmos tudo que está dentro do nosso coração. É a oportunidade que nós temos hoje aqui e agora de repensar, de fazermos uma faxina no nosso coração, de jogar algumas coisas velhas para trás, jogar fora, para que o novo de Deus possa entrar. Isso se chama metanoia. Mas qual seria essa vontade de Deus? O que é que Ele quer colocar dentro de nós? A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ecos do passado ou obediência. Qual seria a solução, então? A obediência, né, irmãos? O que fala em Romanos 12, 2. Fala assim, ó. Não vos conformeis é tomar forma, né? Com este século. Que século é esse que nós estamos vivendo? 2025, né? É o tempo de agora. Não é o tempo de 20 anos atrás, quando éramos jovens, não. A gente às vezes fica olhando para trás. Antigamente não era assim. O jovem respeitava mais os pais. Mas hoje é o tempo que nós vivemos hoje, 2025. O que é que está acontecendo? O que é que está na moda? O que é o hábito aqui do povo? Então ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Está falando de uma coisa interior, é de dentro para fora, irmão, não é de fora para dentro. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa aqui, ó, no intelecto, na cabeça. É aqui que é o comando de todo o corpo. Você não vai pecar se a cabeça disser peque ou vir desejo no coração. Então depende muito do que está aqui, do que a gente vê. E o que alimenta o nosso cérebro? Nosso ouvido, nossa vista, nosso paladar, o cheiro. Tudo isso é o que alimenta, dá informações para a nossa mente. Às vezes é o cheiro de uma coisa do passado. Isso vai ecoar, vai trazer à tona coisas do passado. E o intelecto então vai lá no coração e busca, me pisaram, me chamaram disso ou daquilo outro, também vou fazer. Do jeito que fizeram comigo, eu vou fazer. E às vezes é irracional. Isso acontece, brota do coração, porque está lá dentro. É automático. E fala assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa aqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em vez de a gente estar olhando a grama do vizinho que é mais verde, se eu quero aquilo ali que é tão bom, por que eu vou invejar? Ou seja, por que eu vou querer tomar o lugar dele? Se a grama que Deus tem para mim é muito melhor. Se a vontade dele já brota do coração dele, ele quer essa coisa boa, agradável e perfeita, ou seja, vai encaixar certinho comigo. Não há porta, as portas são abertas com a chave perfeita, só existe uma chave para abrir aquela porta. E a porta do teu coração, Deus tem essa chave. E não é a mesma chave do vizinho, não, irmãos. É uma chave única. Só Deus tem esse acesso à sua porta. Só Ele vai saber perfeitamente
o que dá certo com você, porque Ele te conhece desde a fundação do mundo. Eu estava falando ontem para uma mãe que ela estava triste porque o filho está perdido aí no mundo, foi criado na igreja e tudo. E eu disse, olhe, entregue a vida do seu filho a Deus como Abraão, porque ele conhece teu filho antes de você. Você o conhece há 18 anos só. E Deus o conhece desde a fundação do mundo. E Ele tem maior amor para o seu filho do que você. Então, sabendo disso, que a vontade dele é boa, perfeita, vai encaixar certinho comigo. Ele tem uma pessoa certinha para mim. É agradável. Poxa, a pessoa é tão boa comigo. Poxa, ele trouxe um esposo, um marido tão perfeito para mim. Que, graças a Deus. Um carro que, poxa, que maravilha esse carro. Estou gostando tanto dele. O trabalho, tudo. Mas às vezes a gente não deixa isso acontecer porque no nosso coração não tem espaço. Tem muita incredulidade lá, a gente precisa arrancar essa incredulidade. Tem muito eco do passado, eu não acredito porque eu sempre fui pobre, vou morrer pobre, eu sempre fui de língua pesada como Moisés, e eu não vou conseguir ler em público, sou gago. Deus muda. Deus tem a vontade dele perfeita, agradável e boa. Saiba disso. É isso que move o coração de Deus em todas as coisas, até na tribulação. Mas como que eu vou experimentar essa vontade de Deus? Como é que eu posso experimentar a vontade de Deus e até tê-la? Não só experimentar, mas ter isso abundante em meu coração. Através da renovação do pensamento. Mudança, renovação, metanoia, pensamentos novos que Ele vai falar na sua palavra, pensamentos que vão comandar o nosso quartel-general, que é a nossa mente, a cabeça, ela que comanda todo o corpo, não há pé que vá sem a cabeça mandar, e Cristo tem que ser a nossa cabeça. Ele tem que nos dar as diretrizes, o como fazer. Olha, é tão precioso até nas pequenas coisas. Eu estava arrumando a bolsa para ir para o hospital e eu sentia coisas, coloca isso, coloca aquilo outro. Coloca, eu tenho um negocinho para tirar stick também do esparadrapo, que a pastora ela é alérgica na pele. E eu levei. E precisou. E tinha um spray também pro quarto, para aquele que vem no dolarão. Mas esse eu não vou levar não, está tão cheia a bolsa, pesada. Irmãos, eu precisei. Coisas pequenas, sabe? Quando diz, vai para a direita, e você, não, está longe. Obedece. Faz. A gente tem que chegar nessa intimidade com o Espírito Santo, de escutar, de sentir a presença, de falar na hora certa, de escutar na hora certa, de agir na hora certa, ou de não agir, ou de esperar. Jesus nos convida então a vermos, a enxergarmos de outros pontos de vista. Lembre-se que a nossa vista muitas vezes atrapalha a visão de Deus. A visão de Deus é tão ampla, tão grandiosa. E muitas vezes a nossa pequena vista curta nos impede de alcançar o melhor de Deus. Mateus 6, 22 a 23 fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Sabe o que é a candeia? É luz. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Uma pessoa radiante, uma pessoa com vigor, uma pessoa com alegria, com regozijo, com paz, com agradecimento ao Senhor. É isso que vai acontecer se os olhos forem bons. Mas fala assim no 23, mas se os seus olhos forem maus, veja só, todo o seu corpo será cheio de trevas. Uma pessoa triste, deprimida, com medo, desanimada. E tudo isso nós sabemos que chama o câncer, não é verdade? A energia do corpo baixa e vão aparecendo doenças e complicações.
E continua assim: portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, fala assim, ó, que coisa horrenda, que tremendas trevas são. Que tremendas trevas são. Jesus nos convida a vermos de outra forma. Quando ele fala assim, ó, não vos conformeis com este século. Estou falando agora, 2025, no final de maio. É aqui agora, irmãos. Em tudo, nas notícias, nos procedimentos das pessoas, nas formas de agir, muitas vezes injusta. Fala assim, seria nesse momento, nos costumes. Ele alerta a não nos conformarmos com os padrões e os velhos costumes de agora. São costumes egoístas, que refletem um coração pecaminoso, muitas vezes, e não conforme à vontade de Deus. Bem-aventurado os que não sentam na roda dos escarnecedores. Muitas vezes, a gente não está nem praticando aquele mal, mas só pelo fato de estar ali na roda dos escarnecedores, já se torna um pecador. Já é uma brecha para que o pecado comece a voltar dentro da gente, que muitas vezes a gente tem tanto trabalho para se livrar de coisas que tínhamos o hábito de fazer, mas só pelo fato de estar ali juntos, de sentir aquele cheirinho do álcool, ou para quem fuma aquela coisa também, e aquilo traz à tona. Muitas vezes, aqueles que são dependentes de álcool, de drogas, os próprios psicólogos falam, mudem de ambiente, se mudem. Que não estejam mais naquela cidade, naquele ambiente com aqueles amigos, para que isso não ecoe novamente dentro do coração daquela pessoa e ela volta ao pecado. Ecos do passado versus obediência. É o que é a solução, seria a obediência. Ao renovarmos a mente, podemos começar a entender e a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A renovação da mente já começa com a renovação dos pensamentos. Começa pela busca por compreender a vontade de Deus, experimentar e viver de acordo com a sua vontade, na dependência de Deus. Em tudo, mesmo naquelas coisas pequenas, Deus não tem tempo para escolher uma meia para mim. Tem sim. Se isso é um problema para ti, leva para ele. Estacionamento, lotado aquele hospital. E eu passei por um trecho, eu queria estacionar aqui, que eu sempre estaciono no hospital. Passei, fui lá para dentro, dei 2 voltas, nada. E Deus tinha dito antes de entrar no grande estacionamento, pare e espere. Eu não obedeci. Segui. Achei que lá dentro eu ia encontrar, não encontrei. Na volta, tinha um carro saindo. Mas ele tinha dito, espera. Pequenas coisas. Faça prova, tenha experiências com Deus, tenha intimidade com Ele. Em Salmos 14, 143, de 10 a 12, fala assim: como é precioso isso aqui, irmãos, como é delicioso, e é uma dificuldade que todos nós passamos muitas vezes. Fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me, olha só. E dá tudo, dá comida completa, dá o talher, dá o prato, dá tudo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Às vezes a gente não quer fazer a vontade dele. A gente pode declamar esse salmo daqui, o 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, Deus, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Olha, tira as dificuldades, os problemas da vida. Às vezes a gente, poxa, como é que eu resolvo isso, Senhor? Planifica meus caminhos, Senhor, para que fique mais fácil, está tão difícil. Aí no 11 fala assim: preserva-me a vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça, tira-me desta angústia. Quanto crente passa por angústias também, mas é um treino. E fala aqui o salmista: e no teu amor leal, leal se chama fidelidade, leal, lealdade, leal vem de leão. Por tudo ele vai nos defender, vai nos ajudar, por seu amor.
E ele fala: no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Quais são os teus inimigos hoje? Quais são os teus medos? Pois ele vai aniquilar, destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Quem pode dizer que é servo do Senhor aqui? Quem está servindo ao Senhor? Tem dia que eu sirvo, tem dia que eu não sirvo. É comum, irmãos. A gente tem que caminhar, como fala na palavra, as águas às vezes estão só nos arteios. E a gente se acostuma e diz: está bom só aqui, Senhor. Para outros está no joelho. Não, está bom, Senhor, está bom. Eu já estou recebendo, todo domingo estou indo lá, estou recebendo, está aqui no joelho. Está bom, Senhor, está bom demais. E os outros vai no corpo, no tórax, até estar submergido totalmente nas águas. E é isso que Deus tem buscado, verdadeiros adoradores. O Salmo 40, de 8 a 10, fala assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, oh meu Deus. Oh glória. Que Deus possa nos dar essa alegria, este prazer de fazer sem receber, de dar sem querer de volta. O amor é uma mão de via única, irmãos. É dar sem querer nada de volta. Isso é o verdadeiro amor. Tem gente que faz: vou fazer isso aqui porque depois vai me ajudar nisso ou naquilo outro. Não, o amor é uma via única. Ela só vai, é dado. O próprio Jesus fez isso, deu a vida dele por nós. E fala assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Onde está o coração, está o tesouro, não é assim? Onde está o tesouro, está o teu coração. Uma coisa está na outra, irmão, não tem como. E fala: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Quem seria essa grande assembleia? Todos que estão ao nosso redor, todos que chegam ao nosso redor. A gente tem que exalar, sabe o suor? A gente tem que exalar o perfume de Deus. Muitas vezes, naquele hospital, aquela senhora estava lá, eu já senti alguma coisa, que ela era do Senhor. E depois eu perguntei, e ela disse: sim, somos da igreja. Mas a gente sente a presença de Deus também na vida de outras pessoas. Aquela outra também, a de Cuba, e eu tive a certeza quando começaram a ler a Bíblia, eu disse: uau, são do Senhor também. E a gente tem que exalar isso, irmãos. E fala assim: tenho grande alegria em fazer tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração, e eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Lá no trabalho, eu falo muitas vezes: a gente vai fazer isso, a gente vai para um outro trabalho, graças a Deus. A fidelidade, eu estou mostrando a fidelidade de Deus na minha vida. A gente tem que ser assim, tem que mostrar quem é o dono de nossas vidas. No Salmo 37, 24, fala assim: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. Agora, fisicamente, irmãos, muitas vezes a gente tropeça e cai, né? É uma queda feia, somente no inverno, no gelo, né? Mas ele fala aqui que ainda que não tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. Às vezes ele consegue se equilibrar e não cair, né? Mas imagine, do nada assim, aparecer alguém e segurar em nossas mãos assim, ó, e não deixar você cair. E ele promete isso aqui com lealdade, pois ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai fazer isso. Então, nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha de todas as coisas na vida. Todas as coisas. Lembre-se que a terra é uma grande geradora de filhos. Lembra-se disso da pregação? Deus criou a terra com todas essas condições e depois criou o homem para viver nestas condições. A terra, essa vida aqui na terra que é tão breve,
Eu lembrava que ontem eu tinha 20 anos, hoje eu já tenho muito mais. E a gente lembra como é breve a vida nesta terra. Mas tudo isso aqui foi criado para gerar filhos. Deus criou para que todos alcançassem essa grande graça de serem filhos de Deus. Por isso ele deu o livre-arbítrio, a livre escolha do querer. E nós temos essa oportunidade que a gente pode falar uma oportunidade de ouro, porque o ouro tem um grande valor aqui nesta terra. Uma oportunidade de ouro de nos tornarmos cada vez mais filhos de Deus. Porque fomos criados para isso. São decisões pessoais em cima de planos e propósitos que Deus tem em nossas vidas. Sabendo que debaixo o que move estes planos e esses propósitos de Deus é o seu grande amor. O seu grande amor de nos amar. E esse amor, essa vontade dele, que tem uma grande intenção de trazer sempre o melhor para nós. Este é o plano divino. Formação de verdadeiros filhos, que o ame em verdade, justiça. Este é o propósito que Deus tem para cada ser na terra, para o mundo, para toda a história, que sempre foi essa vontade dele. Mas sempre estamos guerreando com a nossa vontade egoísta, individualista, breve, que nada podemos levar desta terra. O próprio João fala que não veio, e se é da vontade dele, que ele tirasse tudo, que tudo foi dado por Deus. E assim é com nós. Nós vivemos lutando para ganhar tudo, no final ganhamos tudo, e quando vamos embora desta terra não podemos levar nada. E Deus fala que devemos juntar tesouros nos céus. Lá sim, é a eternidade que vai imperar, e esses tesouros estarão guardados. Mas como descobrir na prática a vontade de Deus para o dia a dia? Como é que a gente pode, na minúcia, nos pequenos atos, muitas vezes, descobrir qual é essa vontade dele? Estudando a palavra. A Bíblia por si só já fala qual é a vontade dele, o caráter, o que ele tem para cada um de nós. Ela é considerada a revelação de Deus, a vontade de Deus. Podemos aprender os princípios para nos ajudar nas tomadas de decisão, na compreensão do plano de vida para nossas vidas também. Através da oração. A oração quando você fecha o seu quarto, a oração quando você está dirigindo, a oração mesmo quando você está dentro de um ônibus, no meio de tanta gente, mas você consegue ali orar, entrar naquele espaço que é só seu e de Deus, e ali você confessa, você chora, você reclama, você pede ajuda, livramentos. Nesse momento que Deus vem nos confortar, trazer à tona a palavra lida, a palavra que está guardada dentro do coração, a palavra começa a ecoar dentro do seu coração, ao invés de palavras de maldição, coisas do passado, Deus vai ecoar no seu coração novidades de espírito, para te trazer bênçãos em abundância. Como foi pregado uma outra vez aqui, às vezes nossos celeiros são tão pequenos que não comportam mais as bênçãos do Senhor. Deus quer enchê-las. Se você tem apenas um copo, é aquilo ali que Ele vai encher. Quem não lembra quando a viúva e o azeite foi multiplicado, ela teve que adquirir panelas e vasilhas de toda a vizinhança, porque Ele falou, preencha, consiga todos que quiser. E ela creu naquilo e ela foi aumentando os seus celeiros e Deus encheu todos eles. Muitas vezes a gente só tem uma vasilha, um copinho e não tem espaço para mais. E Deus diz, abre espaço no seu coração, creia, espere, busque, ore, e eu vou te encher cada vez mais com a minha presença.
Eu estava no hospital também e Deus falou assim: fareis milagres maiores do que eu fiz. Só a palavra dele já tem poder. O nome de Jesus já tem poder. Então é através da oração que podemos discernir a vontade de Deus, buscarmos direcionamento, paz, construção de uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus, sem perder tempo nos desertos da vida. Quantas pessoas estão perdendo tempo nos desertos da vida, dando voltas e voltas, e errando, e não acertam o caminho. Às vezes construímos obras que o próprio vento leva, ou a tempestade, que destrói rapidamente tudo que levamos anos para construir. Mas por causa de uma desobediência, tudo foi levado. Eu falo até de casamentos. Coisas que você passou a vida toda construindo e tudo se foi. Falo às vezes, de uma casa que você passou a vida toda construindo e vem um furacão, eu digo na vida real, e leva tudo. Uma outra ferramenta que nos ajuda a saber qual é a vontade de Deus é a nossa consciência, a nossa sinceridade conosco mesmo, discernimento, saber o que é nosso, o que é de Deus, o que faz parte do velho homem, o que está fazendo parte do novo homem. E dependendo do que a gente alimentar, vai vencer, vai responder, vai nos direcionar. No que você acreditar, vai direcionar, no velho homem ou no novo. Que possamos ser inteligentes, capazes, para saber escolher o melhor caminho, porque isso é livre, isso Ele nos deu, cabe a nós escolher. Ele nunca vai escolher por nós, mas Ele direciona, Ele mostra, Ele nos faz enxergar muito além dos nossos olhos, no mundo espiritual, a tal ponto de dizer: eu já sei onde vai dar este caminho, e cabe a nós segui-lo ou não. Direção espiritual, buscar a orientação de líderes religiosos, pessoas mais maduras do que nós, pessoas que já passaram por este mesmo problema, que possam nos orientar, nos fazer enxergar muito além. Pessoas com mais sabedoria, com mais experiência espiritual, para entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, a busca pela vontade de Deus é vista como um processo. É um processo contínuo. Nos artérios, nos joelhos, nas pernas. É um processo de imersão, de querer ir, de caminhar. Envolve um aprendizado, envolve muita reflexão, envolve oração, envolve busca e discernimento. É importante abrir o coração. Se não abrir o coração, não tem como a vontade de Deus entrar dentro de nós, permear e nos encher, nos fartar. Eu estava vendo, outro dia, uma pessoa estava falando de uma pessoa que foi arrebatada aos céus, e a única coisa que essa pessoa sentia nos céus era a necessidade de nada. Tudo estava completo na vida dela. Achei muito interessante esta colocação, que essa pessoa que chegou sentiu que não precisava mais, era tudo abundante, estava tudo perfeito, era um gozo celestial, como a própria palavra fala. E essa pessoa foi ressuscitada e conseguiram revivê-la, ela voltou. E a primeira coisa que ela começou a precisar foi do ar que respirava. Senão ela não estaria viva. Não há quem diga na terra: eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Irmãos, até o ar que nós respiramos não nos pertence. Uma coisa tão pequena, tão abundante que perde o valor, né? Assim, tudo que é raro tem valor, mas tudo que é dado de graça às vezes não tem valor. Tão abundante o ar, a própria graça que é derramada em favor de nós, às vezes nós não damos o valor merecido. Nós achamos: Deus está implorando por mim. Eu estava vendo um jovem muito inteligente falando sobre isso. E ele disse: na verdade deveria ser ao contrário. Parece que Jesus é uma mercadoria barata que está sendo oferecida em todas as esquinas. E não é verdade, irmãos.
Nós é que devemos agradecer a Deus e pedir a Ele misericórdia. E a graça dele será derramada. Não por merecimento. Mas, às vezes, os pastores pregam, quer aceitar Jesus? Parece que é uma mercadoria barata. Não é não, irmãos. É tão precioso o sangue de Jesus. É inimaginável o que foi feito naquela cruz. O Todo-Poderoso se doar daquela forma. Ser amassado, massacrado ali. Sua carne cortada pelas nossas vidas. A fé é um grande ingrediente nisso tudo. A fé e a confiança. É necessário ter fé e muita confiança para que tudo isso possa acontecer em nossas vidas. Sabendo que tudo é um processo de imersão. Aos poucos a gente vai se desfazendo do velho homem. A santificação é de dentro para fora. E Deus vai entrando, fazendo parte cada vez mais de nós em todas as coisas. E nós nos vamos nos sentindo cada vez mais filhos, cada vez mais abençoados, guardados, cuidados, amados. Tudo que o ser humano, que uma alma precisa de ter um dono, de ter um Senhor, daquele que guia em verdes pastos, que nos faz dormir em verdes pastos, sabendo que quando ele fala dormir em verdes pastos, é a garantia do amanhã e do depois de amanhã e o eterno, de que nunca vai faltar nada, que sempre haverá suprimento em todas as coisas. Se é hoje aqui na terra, nossa carne precisa de manutenção, Deus cuidará. E se será nos céus, Ele vai nos guardar do inferno, do fogo eterno, que esperam para aqueles que tomaram a decisão errada. Irmãos, portanto, mente ativa, uma mente pensante, uma mente não conformista, sempre iluminada pelo Espírito, sabendo qual é a vontade de Deus. Então descansa. Isso por si só já é uma grande motivação para continuar. Embora caiamos, como ele fala, embora tropecemos, sabemos que não vamos cair. Ele vai segurar pelas mãos. Sabendo qual é o propósito dele de geração de filhos. Filhos. Quem não quer ser filho? Filhos de Deus, não é filhos do mundo. Muitos estão sendo filhos do mundo. Estão sendo filhos a mercê dos ventos, das tempestades. Que nós possamos ter essa consciência de trazer cada vez mais Deus para as nossas vidas. Não é fácil, eu sei, como ele fala, a gente tropeça muitas vezes, mas Deus está para nos proteger, para evitar que isso aconteça, de cairmos, de nos machucarmos muitas vezes. Mas como é importante ter um coração sincero, verdadeiro, um coração entregue a Deus, sem cera, né? Com sinceridade significa isso, sem cera, sem máscaras de alegria, sem falsidades, sem outros interesses. Eu vou fazer o que Deus manda para que Ele me abençoe, para que eu possa comprar uma casa. Se Deus não fizer isso, eu também não faço aquilo outro. Se Deus não me abençoa assim, também eu não vou segui-lo mais. Infantilidade. Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Ele morreu, mandou seu Filho na cruz e Ele continuou sendo Deus. E é nós que temos que estarmos ligados a Ele. Nós é que devemos querer estar ligados a Ele. Ele nunca vai invadir nossa casa, nosso coração, se não permitirmos. E Ele tem a chave do nosso coração. Ele sabe perfeitamente do que necessitamos. E é essa a palavra. Glória a Deus. Que os ecos do passado não dominem nossa vida, mas a obediência em Cristo Jesus. Isso que possa permear, que possa nos orientar em todo o tempo e em todas as coisas. Eu peço que possamos ficar de pé mais uma vez, para orarmos. Senhor Deus que estás nos céus, pedimos, Senhor, que o Senhor cada vez mais permeie nossos corações. Nos ensina, Senhor, como foi lido aqui, nos ensina a obedecer, Senhor. Nos ensina a te servir.
nos ensina a querer cada vez mais a Ti, Senhor. Nos ensina a limpar os nossos corações, Senhor, de tantas coisas velhas que tem nos atrapalhado, tem impedido de receber a Tua bênção, Senhor. Tem impedido que a bênção nos alcance. Ó Senhor, que possamos aumentar nossos celeiros para receber as Tuas bênçãos, que nós sabemos que o Senhor vai enchê-los todos eles. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre de pé, nos ajuda a não errarmos, mas sabemos que se errarmos, que o Senhor está ali pronto para nos segurar, nos proteger, nos levantar muitas vezes. Ó Senhor, que possamos estar sensíveis, afiados, Senhor, com os nossos sentimentos, com o Espírito Santo que está dentro de nós, para te ouvir, para sentir as Tuas orientações, sentir a Tua presença, como no caminho de Emaús, que não possamos ser como aqueles discípulos, de não Te reconhecer, mas que possamos andar de braços, Senhor, andar de mãos juntas, Senhor, como um grande amigo, aquele que está 24 horas ao nosso lado, aquele que está sempre nos ouvindo, está pronto para nos ouvir, está pronto para nos ajudar a entender muitas coisas que às vezes a gente não compreende, que acontecem nas nossas vidas ou nas vidas de outras pessoas, mas que possamos ter essa ligadura, Senhor, essa ligadura, que realmente o Senhor possa habitar em nossos corações, que o Senhor possa ter total liberdade de nos ajudar a esvaziá-lo, porque só nós que podemos esvaziá-lo, porque esse coração pertence a nós, é o nosso tesouro, ele pode orientar, mas somos nós que jogamos fora os velhos pensamentos que às vezes tentam nos arremeter para o passado, para a destruição, mas o Senhor tem tanta coisa nova para nós. Nosso futuro está intacto, está perfeito, está do jeito que a gente gostaria, que a gente quer, que a gente necessita muitas vezes, mas muitas vezes nós não cremos que é possível. Nos ajuda, Senhor, a alcançar essa plenitude, a plenitude do Espírito Santo, a sermos inabaláveis como o monte de Sião, a sermos, como a Tua palavra fala, que 1000 cairão à Tua direita, 10.000 à Tua esquerda, e nós não vamos ficar com medo, a gente vai contemplar apenas a beleza, a magnitude do Senhor, de termos nos livrado de tantos males, que possamos realmente construir nossa casa na rocha, onde nem vento, nem tempestades, nem marés altas vão arrancar. Não nos deixe, Senhor, dando voltas no deserto, de forma desobediente, como o Teu povo que ficou ali a perecer, que aquela geração não viu a benfeitoria que o Senhor tinha, que era a grande terra de Canaã, mas que possamos alcançar essa terra, Senhor. Quantos estão aqui na terra, peregrinando em círculos, perdendo tempo na vida? Não nos deixa perder tempo na vida, Senhor. Tem misericórdia, que possamos alcançar altaneiramente, cada vez mais, degrau a degrau, Senhor, esse lindo céu. Que possamos realmente ser Teus filhos. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Não é fácil. Que possamos alimentar o novo homem, aquele que ressurgiu das águas do batismo, Senhor. Sim, que possamos dar atenção à Tua palavra, Senhor, ao que o Senhor nos ordena, ao que o Senhor tem clamado em nossos corações, muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, nos ajuda. Eu só peço isso, ó Deus, por causa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aleluia, amém. Agora teremos um louvor especial da irmã Regina. Glória, aleluia. Se quiser usar esse microfone.